Então, gente, para mais uma aula a respeito do pensamento de Martin Heidegger, como que esse pensamento impacta muito, né, na forma como entendemos o mundo, entendemos a realidade e como isso altera, de uma certa forma, a concepção de humano da qual partimos. E, por fim, essa concepção de humano, ela vai trazer contribuições importantíssimas para a ciências psíquicas de uma forma geral. Né? Vamos reforçar hoje o que nós começamos a discutir na última aula sobre o significado do pensamento metafísico na obra de Heidegger e de que modo esse autor ele vai propor superar esse pensamento, né, que é da tradição do pensamento ocidental, que se refere à Grécia. Tem na Grécia o seu nascedouro, segundo o filósofo, e o que ele vai então propor, né, como saída, o que ele vai apresentar aí, já que não é isso, né, o que é, né? E isso é uma questão muito importante e eu já adianto para vocês, há uma dificuldade muito grande, e incluo também, né, de nós entendermos o que o Heidegger está querendo dizer, o que ele está querendo mostrar, pois nossa atitude frente ao conhecimento, a nossa maneira de ler e de compreender a realidade já é bastante condicionada pelo pensamento metafísico. Justamente aquilo que ele está criticando é difícil, muitas das vezes, a gente vislumbrar essa crítica, pois ela exige uma mudança de atitude frente à realidade. E essa mudança de atitude frente à realidade, eu os convido, né, a exercitá-la, mas às vezes ela bate de uma vez, assim, ela vem como um insight, ela vem como uma mudança de perspectiva que possamos ter frente ao cosmos, frente a nós mesmos, frente às nossas relações com os outros. E isso não é simplesmente uma captação conceitual, uma captação intelectual. O que o Heidegger está demonstrando vai além disso, ou se preferirmos, aquém, né? Antes que a gente consiga pensar, conceitualizar, objetivar o mundo, nós temos já uma abertura para objetivar, conceituar, significar o mundo. É por isso que a crítica do pensamento heideggeriano é tão radical, tão profunda, né, que faz uma diferença muito grande na nossa maneira de entender a realidade e, no nosso particular aqui, os fenômenos que concernem a prática psi, né, que concernem ao humano e, de princípio, ao humano adoecido na sua forma de ser no mundo, na sua forma de estar no mundo consigo e com os outros. Vamos devagarzinho, né? Não tem pressa, são conceitos que a gente vai repetindo e aos poucos, como que se diz um ditado popular, a ficha vai caindo. Né? E espero que nesse trajeto que nós vamos ter ainda de algumas aulas para frente, essa ficha possa cair. E às vezes acontece de uma vez, às vezes acontece devagar, às vezes tem-se uma captação meramente intelectual desses conceitos, se entende os conceitos, mas não se entende a radicalidade deles, né? E às vezes o que é muito interessante acontece em outra disciplina, quando eu começo então a demonstrar, né, de uma forma mais específica o impacto desse pensamento na clínica, na terapia, na prática do psicólogo. E aí, não raro, eu escuto alguém dizer assim, poxa vida, não entendi nada, quase nada, né? Entendeu alguma coisa, obviamente,
né, quase nada da disciplina de teorias, mas agora parece que tudo fez sentido, né? As coisas vão se amarrando. Vamos com calma, tranquilo, né? Não se assustem, mas mantenham aí um espírito curioso, atento ao que eu vou explicitar. Vamos lá. Na última aula a gente já estava falando sobre isso aqui. Olha, physis é uma relação que a gente tem, por tradução do grego, da palavra físico. Né? Às vezes é relativo ao nosso físico enquanto corpo, mas né, nesse sentido que é dado, nós estamos falando do mundo físico. Tudo que concerne e que é, de alguma forma, explicitado pela ciência física. Né? A física contemporânea, a física clássica, né? A física de Albert Einstein, ela diz respeito ao universo como todo, né? A como as coisas são de fato. Daí a questão das físicas é algo muito importante porque ela diz respeito à questão do ser, que é o que o Heidegger vai, o principal ponto de partida do Heidegger. Depois que ele conhece a fenomenologia de Husserl, ele trazia essa questão da filosofia medieval, porque ele foi um estudioso de Tomás de Aquino, mas é sobre a questão do ser, né, pelo método fenomenológico, é que esse pensamento dele vai se organizar e sistematizar de alguma forma, trazendo alguns elementos, né, que vamos explorar aí ao longo dessas aulas. Então, física se refere ao físico, se refere ao todo, se refere ao universo em que vivemos. Né? O sentido original que o Heidegger vai buscar em Heráclito, né, notem bem, né, isso nós vamos em algum momento especificar melhor, mas o Heidegger está fazendo uma crítica desde a metafísica platônica. Ou seja, sobre essa metafísica, tudo aquilo que ele vai chamar de tradição metafísica do pensamento ocidental, ela se inicia, segundo o autor, com Platão. Antes de Platão, havia ainda a questão do ser. Porque o que o Heidegger acusa sobre a metafísica, o pensamento metafísico, é o ocultamento da questão do ser. O ser como tal, né? Ou seja, aquilo que ele vive nas ontologias, nas distintas ontologias. Mas essas ontologias, elas são sempre metafísicas. E quando elas assim fazem, elas esquecem sobre o questionamento daquilo que é. Elas pressupõem o que é. Então, o sentido original que está aqui destacado, tudo o que se mostra e vige, é o sentido que o Heidegger resgata de Heráclito, um filósofo, então, pré-socrático, ou seja, anterior a Platão, anterior à metafísica platônica que serve de berço a todas as outras metafísicas que irão, né, estar no pensamento ocidental. Um parênteses importante. Nós falamos nas duas últimas aulas sobre Husserl, que por sua vez se refere em parte a Descartes. Lá naquele texto Sokolovsky estava escrito a distinção entre a redução fenomenológica, entre redução, quer dizer, as duas modos de redução fenomenológica que estão na tradição. Uma redução ontológica mais própria à fenomenologia de Husserl e uma redução cartesiana. Essa redução cartesiana parte do método da dúvida metódica, inaugurado por Descartes. Ela tem uma atitude frente ao real
ou se nós quisermos, frente ao ser, frente à physis, né, frente a tudo que é, de dúvida. Descartes tem uma atitude frente ao ser de dúvida. Ele duvida de que tudo o que está frente a ele, tudo que aparece diante dele, possa existir. Não há evidência de verdade sobre aquilo que me aparece. Pensem bem, essa é uma atitude comum, né, das ciências experimentais até hoje. Eu não posso fazer nenhuma afirmação, por exemplo, de que eu existo, e aí eu não estou falando de eu estar vivo, né, ou de eu estar morto, mas o existir mesmo, essa presença que se abre de mim a mim frente ao mundo, isso que eu sinto, olho no espelho e digo eu existo, isso isso não pode ser provado ou refutado cientificamente. Não há método experimental capaz de reduzir isso. Só a fenomenologia, em termos, se ela, quando ela alcança esse posto de ser ciência, ou se propõe a ser uma ciência superior, segundo Russell, é ela que vai dar cabo desse fenômeno que é o existir. O existir aqui para mim mesmo. Porque cartesianicamente eu só penso, o meu pensamento é a base do meu existir. E hoje a gente tem um ponto de partida, né, uma entificação do ser dentro a ciência experimental, quando ela trabalha com as ciências psi, como a sede do existir como cérebro. Acho interessante, né, muitas das vezes, ao escutar algum autor, né, mais voltado para as psicologias experimentais, ele diz o cérebro adolescente, o cérebro adulto se relaciona ou precisa se relacionar com outro cérebro. O que está falando isso? Quer dizer, o ser do humano, ele toma um lugar de um ente que, a partir dele, é a fonte de explicação, né, de análise e de entendimento sobre aquilo que é o humano. É justamente isso que o Heidegger está apontando como o ocultamento da questão do ser. Porque o pensamento metafísico vai encontrando, né, formas de dizer sobre o ser, criando entidades para isso. Há uma entificação, ou seja, o ser, a pergunta do ser, que ela é anterior a qualquer ente, né? Depois nós vamos ver como é que isso se complica um pouco mais. Ela é anterior a qualquer ente, ela ganha a forma de um ente. Outra forma na psicologia de se aparecer é sobre a ideia de sujeito, ou a ideia de inconsciente, ou qualquer outro nome que eu queira dar e que possa, de alguma forma, plenificar isso que permanece em aberto, que é o que eu sou. Mas vamos lá, eu falei que a dúvida metódica tinha em relação à física e ao cosmos uma noção de dúvida, e depois o ser vai ser reencontrado no pensamento, em Descartes, mas não é qualquer pensamento, é o pensamento matemático, né? Porque a matemática se coloca do ponto de vista cartesiano como a sede do ser, a sede de Deus, a sede de tudo o que é, e a minha capacidade de pensar matematicamente me aproxima do ser, né? Tendo então, né, uma evidência daquilo que é. Isso demarca o nosso sujeito, né, de entender a realidade, de compreender o mundo. Mas a atitude já de Russell, né, que ele chama de redução ontológica, ela vai em direção ao ser, ela suspende, de alguma forma, as preconcepções sobre aquilo que é, né?
Lembre-se, né, na redução fenomenológica, colocamos entre parênteses o pressuposto de um mundo objetivo. Isso é bem mais próximo a Heidegger, né, ao que o Heidegger está querendo dizer. Mas há um avanço em Heidegger, porque Heidegger não apenas suspende a relação com ser, mas se, né, para a gente retomar, se Descartes duvida, Husserl suspende, Heidegger pergunta, né? Ele faz uma questão sobre a possibilidade de que qualquer coisa venha a ser. Como que as coisas vêm a ser o que são, ou podem ser ditas como tal. A essa pergunta ele vai não respondendo-a como todo, porque se ele respondesse como todo, ele faria a mesma coisa que ele está criticando. Ele criaria um outro pensamento metafísico clássico, né? Idealista, do ponto de vista platônico, e o pensamento dele seria mais do mesmo, segundo a perspectiva do que ele está falando. Ao permanecer na pergunta sobre a possibilidade ou por que as coisas são ou vêm a ser, essa pergunta vai servir de base para o esclarecimento da questão do ser nesse momento, né, da modernidade que o Heidegger se encontra. Vamos recair então no Dasein, mas eu quero retomar aquilo que eu falei na aula passada, até a gente voltar ao Dasein, né? Que a gente falou na aula passada de alguma forma, mas é a partir dele que nós temos muito o que avançar. Coloquei aqui então que a physis, ou seja, isso tudo que se mostra virgem, é captado apodidicamente. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que não precisa exatamente no sentido original de que nós damos a physis, a tudo o que é, tudo o que se mostra e vige, isso precisa ser provado, matematizado, experimentado, ou que exista em termos platônicos algum conceito que nos diga a verdade das coisas. O existir, por exemplo, ele não é algo que a gente possa prever, calcular, matematizar, ou que algum conceito possa dar basta nele, né? Ou nesse problema, alguma doutrina, alguma metafísica, até no sentido comum que a gente fala, alguma visão de mundo. Não é isso que o Heidegger está. Ele não está apelando a uma outra visão de mundo. Mas ele é captado como uma evidência em si mesmo. Esse é o traço da fenomenologia. O que nós podemos falar sobre nós é que nós estamos sendo esse que está aí existindo. Mais do que isso, né, a gente responde a uma pergunta sobre o nosso ser, que nós somos capazes de fazer. Aliás, é que só através de nós ela é capaz, mas o fato apodídico, aquilo que é de fato, né, a partir de onde surge a pergunta, que nós existimos, estamos existindo. Tá bom? Então, eu vou retomar aqui. A metafísica, como eu disse para vocês, é todo o pensamento que vai colocar o ser para além da physis. Ou seja, o ser, então, ele vai se transformar numa ideia, numa noesis, quer dizer, num sentido, um conceito puro, né? Como o conceito de Deus, por exemplo, ou como o conceito do além-mundo, ou como o conceito do mundo das ideias, ou como os mitos nos apresentam, né? Algum lugar estável, né? E que é, por sua vez, suprassensível. Não posso também esquecer da ciência, né, no seu aspecto metafísico, ou das grandes teorias, porque todas elas vão apresentar um plano conceitual que está além daqui do fenômeno, ou seja, está além daquilo que eu vivencio na physis, se eu a entendo no seu sentido original como aquilo que se mostra, vige, e depois se recolhe, né? Porque o Heráclito
uma afirmação que ele faz, a physis fili cryptesai, ou seja, aquilo que se mostra e vige, também se recolhe porque é amiga da escuridão. Isso é muito interessante, porque, de alguma forma, aquilo que o Platão coloca é que esse mundo das ideias ele se contrapõe com o mundo das trevas, o mundo do sensível, que é o mundo das trevas. O mundo, aí a gente tem a palavra em grego doxa, que equivale ao mundo sensível, ao mundo da aparência. Doxas é a opinião, a impressão que eu tenho sobre alguma coisa. Eu já contei para vocês como que a palavra fenomenologia ela aparece muito antes, né, de Hegel ou Russell, que vão utilizá-la, né, de uma forma mais ampla, como teoria das ilusões. Quer dizer, trabalhar com o fenômeno é trabalhar com aquilo que nos ilude, no sentido metafísico. Então, há um desprezo pela doxa junto com um desprezo pelo sensível. O metafísica é sair da doxa, sair daquilo que eu experiencio, sair daquilo que eu sinto, percebo, recordo, etc. Todas as vivências que eu tenho em mim para alcançar, através do Logos, o mundo da ideia. Né? Que é a partir de onde, então, eu alcanço o ser no plano do suprassensível. Ali está o ser, ali está a verdade sobre o mundo, ali está a verdade sobre tudo aquilo que eu vejo, experiencio, percebo, etc. A ontologia é a ciência que vai se dedicar ao estudo desse ser. A pergunta que o Heidegger vai fazer, ela está no plano da ontologia, do estudo do ser, né? Mas ela não vai simplesmente afirmar ou dizer, olha, achei a resposta para o ser agora ele não é mais a matemática, ele é uma outra coisa. O ser agora não se comunica para mim através das intuições, mas ele comunica através de um outro lugar. Como eu já disse, se o Heidegger fizesse simplesmente isso, ele criaria uma outra ontologia e não resolveria a crítica, que é essa crítica radical no pensamento metafísico. Porque toda ontologia, né, quando ela se move dentro da tradição do pensamento metafísico, ela pressupõe um ser para os entes. Ela pressupõe que aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, ele já tem um ser dado sobre ele mesmo e esse ser encontra-se em outro plano, esse ser encontra-se numa teoria prévia e ela faz essa equivalência, então, daquilo que eu vejo, daquilo que eu sinto com esse outro ser. Se não se adequar, né, é um problema, é uma patologia, vamos dizer assim. O Descartes falava, né, das patologias das paixões, das patologias, de alguma forma, que me desviariam do encontro com a verdade, que é um encontro com o pensamento, que é maligno, né? De alguma forma, dentro de uma teologia maior, é do demônio, é do espírito maligno, que quer toda hora fazer crer que aquilo que eu vejo é o que eu vejo. É interessante que a fenomenologia é um encontro com esse espírito maligno de Descartes, né? Do ver, do sentir, do recuperar o mundo sensível como fonte de verdade, como fonte de conhecimento. Ela recupera esse plano que o pensamento ocidental, né, desde a Grécia, havia perdido, ou havia deixado de lado, havia desprezado, que é o nosso encontro imediato com o mundo. Por isso, assim, Heidegger ele vai afirmar, né, mesmo de uma forma muito mais enfática do que Russell, há uma filosofia da cotidianidade, uma filosofia do mundo vivido tal como é vivido.
e não como pressuposto que é viver. Então, às vezes esse apelo que nós temos, e muitas das vezes precisamos responder, né, para o senso comum, esse apelo conceitual sobre aquilo que estamos vivendo. É como se nós perguntássemos, enquanto psicólogos, né, o que é isso que eu estou vivendo? Eu não demoro sobre o que eu estou vivendo, eu busco uma resposta, eu busco uma entidade para dar cabo disso. Porque perguntar e viver nos recai num certo vazio, numa abertura, numa indefinição que muitas das vezes para os humanos ela é insuportável. É como se eu buscasse um lastro de segurança, um ser para esse ente que lhe falta ser. E o Heidegger está meio que dizendo, olha, todo esse ser que pressupõe essa igualdade que o pensamento metafísico faz entre ser e ente, ela esconde a pergunta de como esse ente veio a ser o que ele é. Né? Por isso ele vai afirmar, né, que é necessário, então, estabelecer a diferença ontológica, ou seja, precisamos diferenciar ente de ser. Ou seja, que hajam entes e que todo ser é o ser de alguma coisa, ou seja, todo ser é um ser de um ente, tudo bem. E que é muito difícil a gente olhar para o mundo e pensar que nada daquilo é, ou que só hajam entes e esses entes ainda não são, é quase impossível. Né? Nós vivemos um mundo cujos horizontes já nos são dados previamente. Nele naufragamos, né? De algum modo, e neles também navegamos. O horizonte de mundo, tudo que me envolve, tudo que me cerca, é uma totalidade de sentidos, de ser, de coisas. Todas as coisas que estão aqui à minha volta, que vocês não estão vendo, tem óculos, tem livro, tem grampeador, né? Essas coisas já fazem parte, né, de um ser, de uma ideia de ser, daquilo que é. Dificilmente me deparo com um ente, ou seja, a coisa mesmo de um grampeador. Aqui um grampeador. Quem pode fazer isso, né, deparar-se com um ente da coisa mesma, do grampeador, e dar a ela uma outra conotação de ser, é o artista plástico. Às vezes ele pega esse grampeador aqui, puxa para lá, transforma em uma outra coisa, e essa coisa se relaciona com outra, e ali nasce um outro ser de um ente, o pressuposto. A arte e a loucura, elas desafiam o ser comum, elas desafiam essa igualdade, né? A princípio dada, né, cotidianizada, dada como o normal da vida mesmo, entre ente e ser. Mas todo ser, inclusive o ser desse grampeador, tal qual esse grampeador é um noema e nunca havia, não era um noema até que eu nomeasse o trazesse para esse mundo, ele vem de uma pergunta prévia que eu disse para vocês, né, já quando falava da fenomenologia de Russell, é essa pergunta infantil, que é isso? Veja, trazemos uma pergunta sobre o ser. O que é alguma coisa? Quando eu olho para o grampeador e pergunto o que é isso, eu estou dizendo que ele não é de antemão nada sem essa pergunta. Ele não é de antemão nada sem que alguém, no caso que a criança que pergunta, a família, a comunidade mais próxima vai trazer uma resposta. No vazio dessa pergunta que essa resposta é então aceita. E alguém diz grampeador e ele serve para isso. Né? Às vezes uma criança vai dizer toma cuidado, ou você vai dizer é um bicho papão, porque ela pode, né? As crianças podem colocar um dedinho aqui, grampear e sofrer um acidente. E daí vocês vão vendo que
do mundo infantil ao mundo adolescente, ao mundo adulto, os entes vão tomando outras feições de ser, mas a pergunta sobre o ser permanece, até que façamos uma pergunta muito radical sobre nós mesmos, o que somos, para que estamos aqui. E essa pergunta radical do que somos, para que somos e o que estamos fazendo aqui, ela nos desvela a nossa condição. A condição de quem não é previamente nada, de quem só é em relação a, só é em situação. E que, ao ser em situação, traz uma abertura para ser. Não para ser algo prévio, predeterminado, mas para ser enquanto se projeta a, enquanto se coloca à disposição em porvir para ser. E aí nós, então, achamos, né, a questão que o Heidegger está querendo colocar para trazer, dar cabo a esse problema ontológico, né, demarcar realmente essa diferença ontológica e escapar da tradição do pensamento metafísico que pressupõe já um ser para cada ente. A essa questão ele, então, dá-se o nome de Dasein. Dasein. Vou subir aqui. Vamos ver se ficou bem quadrado. Tá ótimo. É o ser aí, em tradução, né? Mas, vamos dizer, coloquial, ou seja, a gente traduzindo ao pé da letra a palavra da, como aí, lá, e sein como ser, né? Um ser que é aí, um ser que é no espaço. O autor argentino Rodolfo Kusch, um leitor de Heidegger, ele dizia, se o Heidegger falasse castelhano, né, ou português também é o mesmo caso, ele simplesmente chamaria de estar, ou mero estar, e por isso o Kusch, ele diz assim que nós podemos utilizar a categoria de mero estar, porque no idioma alemão, ser é diferente de o verbo ser, ele é a mesma coisa, na verdade, que estar, né? Como no idioma inglês, quando eu falo I am, eu posso tanto estar como ser alguém, eu vou utilizar o mesmo verbo, o verbo to be ou sein. É interessante, um idioma tão rico, né, como o idioma alemão, ele perde essa precisão que os idiomas ibéricos vão ter, vão diferenciar. Mas o da no sein, ele como que reafirma a condição da situação espacial do sein. É como assim, eu sou aí, né? Eu sou aí enquanto estou. Eu sou aí. É uma ênfase maior nessa situação para dizer que esse ser não se afirma espacialmente. Esse ser, ele não paira sobre o mundo e encontra um elemento suprassensível, né, para além daquilo que ele vive, ou para além daquilo que do fluxo de vivências que ele está. Esse ser está situado, e ele pergunta sobre ele mesmo a partir de uma situação. E, na verdade, o Dasein, o que o Heidegger está dizendo é que ele é um ente, porque ele é uma coisa já pré-dada enquanto coisa, que pergunta, que traz a questão sobre o próprio ser. Ele não sabe o que ele é. Portanto, ele pergunta sobre o próprio ser e, portanto, todo o ser das coisas e dos entes que estão ao meu redor vem das perguntas e das respostas prévias, né, das respostas situadas que o Dasein deu a esses entes que estão ao redor. Como óculos veio a chamar óculos, ou como caneta veio a chamar caneta,
Como céu veio a chamar céu, veio dessa pergunta prévia sobre, né, infantil, que a gente vai ver todo o tempo, falar, o que é isso? Então, o céu não é céu. A princípio, ele é um ente de alguém ele é um ente para alguém que pergunta e que olha para ele e ele traz um sentido. O Dasein é um ente. Isso é importante a gente demarcar, porque dá uma ideia, então, que o Dasein, a gente pode ter essa falsa ideia de que achou-se um novo ser. Não. É um ente que traz a pergunta sobre o ser, possibilitando. Certo? É um ente que traz a pergunta sobre o ser, possibilitando então que as coisas sejam. Ou coisas, diga-se, leia-se. Os demais entes, ou seja, os demais, então, se a gente quer ser da caneta, não pergunte a caneta, pergunte ao quem a constituiu. Ou seja, a condição prévia que trouxe o ser da caneta à tona, ou que possibilitou que determinado ente viesse a ser. Aliás, caneta é um ente fabricado, é um ente já manufaturado, é um ente humano, propriamente humanizado. Nós podemos falar de entes mais brutos, como a pedra, como o céu, como o mar, né? O contato com os elementos. Pergunta-se o que é, que vem a ser. E são infinitas as respostas para o que vem a ser a água. Mais uma vez aquela brincadeira que eu faço, né? Quando eu jogo no quadro H2O e alguém responde, isso é água. Não. Isso é um modo de relação de uma determinada abertura ao ser. E aí eu respondo ao elemento, ao ente água dessa forma. Não é água, é uma fórmula dada para manipular, controlar, né? Fazer solução, criar criar cadeias químicas para fazer substâncias outras, diluir, hidratar, etc. Esse termo serve à indústria, né? Muito mais à indústria, à fabricação de, das manipulações químicas e, portanto, de medicamentos, agrotóxicos, etc. Quando eu chamo a água de H2O. Eu chamar a água de dádiva divina, ou como aquilo que purifica o ser, né, ou purifica a mim mesmo, diz um outro modo de relação com a água. E o que é a água? Qual o ser puro da água? Aí a gente esbarra no real, e esse real a gente já não diz mais que seja parte do ser. Já não é mais humana. Já é algo imanente, que o Heidegger nem vai tocar nisso. Né? Para a gente é muito importante o real, como isso que não foi existencializado, como isso que não faz parte do mundo, portanto não e nem sequer foi de todo perguntado, aquilo que simplesmente nos chega. O Heidegger não prestou muita atenção nisso. Né? Nós estamos falando das coisas que já nos chegaram, que ganharam nome, ganharam sentido, fazem parte da totalização de um mundo, mas elas previamente foram perguntadas, significadas a partir de uma abertura, a um modo de abertura de um ente que, para ser, ele é enquanto está no mundo sendo com as coisas. Ou seja, tudo que é previamente, diz respeito a esse modo de relacionar, diz a respeito a uma abertura e também a um cerceamento.
desse modo de se relacionar com o mundo, com o cosmos, que é Dasein. Daí nós vamos avançar, né, assim, nossa próxima aula, talvez eu fale dela ainda hoje, pois tenho pouco tempo para deixar aulas aí para que vocês possam, na minha ausência, continuar esses estudos, tá? Mas nós vamos então nos centrar agora que nós já temos um ponto de partida no pensamento de Heidegger. Esse ponto de partida chama-se Dasein, né? E Dasein como um ente que pergunta sobre o próprio ser, um ente que é enquanto é aí, né? Quais são as características, o que ele nos diz, né? E de que forma se pode então fazer uma análise do Dasein, você pode descobrir aquilo que nós chamamos humano. Veja que Dasein não é humano, né? É a partir da abertura do Dasein que a pergunta sobre o humano é possível. O humano é um ente. É um ente dado quando nós projetamos uma forma de ser e colocamos nela alguns valores, alguns projetos, algumas ideias que vão resbalar o que nós vamos chamar de humano. Mas antes do humano, há uma abertura para ser. O ser, sua densidade, aquilo que é, ele abriu um buraco, uma clareira e perguntou sobre si mesmo, através disso que nós chamamos humano. Esse é um ponto da filosofia de Heidegger que faz com que ela ultrapasse o humanismo, onde que tudo possa, de alguma forma, começar pela consciência humana ou pelo sujeito humano. Então, tudo começa no misterioso ser, na densidade de tudo que é. E através desse humano, a densidade de tudo que é, pergunta sobre si mesmo e lhe dá um ser, uma característica, um projeto, uma transformação. E isso o mundo vai se humanizando. Nós vamos então nos deter na próxima aula sobre as características do Dasein, né? Promovendo uma analítica do existir, uma analítica do Dasein. Depois vamos entender como que a ciência psi apropriou-se do termo Dasein para criar então uma psicologia existencial ou uma psicologia Daseins analítica. E aí nós encontramos outro ponto de partida. Não é sujeito, não é comportamento, não é cérebro, não é o inconsciente, não é o arquétipo, é o Dasein. Só que, ao contrário de todos esses que eu falei anteriormente, o Dasein não nos dá respostas. O Dasein só nos possibilita formas mais radicais e mais rigorosas de fazermos perguntas. Um abraço, até a próxima, então.